Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar os detalhes do capítulo 24 de Evolução em Dois Mundos. É um material denso, fascinante e que nos mostra com uma precisão quase científica como a nossa forma visual é construída depois que deixamos o corpo físico. A grande sacada aqui, a ideia central dessa nossa análise de hoje é super poderosa. A mente funciona como uma verdadeira escultora. O autor espiritual deixa claríssimo que a biologia lá no plano espiritual obedece a regras muito, mas muito diferentes das nossas leis terrenas. E olha só como o texto começa. Ele já joga essa pergunta que é de explodir a cabeça. A que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente? Traduzindo para a gente, o que define a aparência, o contorno exato de alguém após a vida física. Afinal, quem nunca parou para pensar nisso, não é verdade? Mas aqui não tem achismo. A fonte nos dá as regras específicas, as causas e os efeitos reais. E para digerir tudo isso, a gente vai quebrar essa explicação em partes menores. O roteiro da nossa análise passa por 5 pilares fundamentais. 1. O reflexo mental dominante. 2. A identidade de gênero. 3. O fator do tempo. 4. Poder plástico e evolução. E por fim, 5. Marcas kármicas e reeducação. Bora lá? Começando pelo ponto número 1, o reflexo mental dominante, que é basicamente o alicerce de tudo. Logo de cara, o texto explica que a gente costuma manter a forma física que tínhamos aqui na Terra. Mas o grande motor por trás disso, o mecanismo que segura essa forma, é o que ele chama de reflexo mental dominante. É o seguinte, diferente do nosso corpo físico, que é totalmente engessado pela genética, o corpo espiritual é feito de células muito sutis. Sem aquela carcaça material pesada, a mente ganha um controle direto e espontâneo sobre essas células. Em outras palavras, a mente esculpe a forma. Aquele estado psicológico que domina a cabeça do indivíduo é o que literalmente modela a aparência espiritual. É o nosso interior tomando forma visível. O que nos leva ao ponto número 2, a identidade de gênero e como acontece esse alinhamento da vida íntima. Então, como é que essa regra de reflexo mental se aplica à questão do gênero? O material nos traz um contraste fenomenal. No plano físico, o texto aponta que um espírito com uma natureza íntima feminina pode acabar precisando reencarnar num corpo masculino, ou vice-versa. É uma contingência kármica, sabe? Algo temporário para um aprendizado ou tarefa específica. Mas a grande virada de chave é que, no corpo espiritual, depois da desencarnação, essas amarras biológicas caem por terra. A forma se realinha espontaneamente com a verdadeira essência daquela criatura. A verdadeira identidade mental se liberta e passa a refletir exatamente as suas qualidades espirituais, sem filtros. Avançando para o nosso terceiro ponto, o fator do tempo. A mecânica da idade e da aparência. Bom, e a questão da idade? A pessoa fica com a mesma aparência de quando faleceu para sempre? O texto esclarece bem isso. Para os espíritos que habitam planos um pouco mais densos, a aparência da Terra se mantém por um tempo indefinido. Mas, em planos superiores, para os espíritos medianos, o fator tempo entra na jogada de um jeito incrível. Pensa assim, se alguém desencarna bem velhinho e quer remoçar, voltar a ter uma aparência jovem, essa pessoa vai gastar tempo para desfazer os sinais da idade. E o inverso também vale. Quem parte muito jovem e quer traços de maturidade também precisa de tempo. É um processo, uma modelagem celular que exige esforço, paciência e vai acontecendo aos poucos. Ponto 4. Poder plástico e evolução. A inteligência operando sobre a matéria. Acontece que essa regrinha do tempo não é igual para todo mundo. Existe uma conexão super direta entre o nível evolutivo de alguém e o domínio que essa pessoa tem sobre a matéria sutil. Para a grande maioria das entidades, que são espíritos de cultura mediana, mudar a forma pode levar anos de esforço constante. O poder plástico é bem limitado, mas para os espíritos de alto nível evolutivo, aí o jogo muda completamente. O texto afirma com todas as letras que eles fazem em questão de minutos as alterações que levariam anos para entidades comuns. Quanto maior a evolução intelectual e moral, mais absoluto é o domínio da mente sobre as células do corpo espiritual. E chegamos ao nosso quinto e último ponto, marcas kármicas e reeducação, o peso do passado. Até aqui a gente falou de transformações fantásticas, né? Rejuvenescer, se libertar. Mas o capítulo 24 também entra numa realidade bem mais tensa. Tem entidades que chegam na espiritualidade carregando um peso gigantesco do passado. O texto é cirúrgico, fala de mutilações que desfiguram, inibições visíveis na psicosfera e, atenção para isso, circuitos mentais de remorso que continuam ativos.
Lembra da nossa primeira regra de que a mente esculpe a forma? Pois é, quando a mente está acorrentada na culpa, num remorso profundo, o corpo espiritual reflete isso instantaneamente, como uma deformidade ou enfermidade. O passado vira um peso literal que deforma a aparência. Mas calma, ninguém precisa se desesperar, porque o material não coloca isso como uma punição sem fim. Muito pelo contrário. Essas marcas limitantes têm uma função totalmente estrutural. O autor explica que essas entidades estão nesses planos por um período limitado, numa fase de reeducação. É quase como um preparo pré-operatório. A forma desequilibrada é tipo um diagnóstico visual. E qual é o tratamento? Retornar para a matéria. Eles logo voltam em reencarnações redentoras porque o corpo físico vai servir como a grande ferramenta, o hospital necessário para drenar e curar de vez essas desarmonias do corpo espiritual. E, para amarrar isso tudo de um jeito perfeito, o autor espiritual deixa uma nota explicativa lá no final do capítulo. Ele diz, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, respeitam via de regra a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra. O que isso quer dizer? Que a nossa aparência da última encarnação funciona meio que como um arquivo de identificação. Esse registro visual continua valendo rigorosamente até que a gente dê um salto evolutivo, seja encarnando de novo para tratamento ou ganhando uma elevação moral e intelectual que nos dê capacidade de alterar essa forma. E toda essa exploração nos traz a uma constatação de cair o queixo. Fica super claro que não existe máscara no plano invisível. A nossa forma espiritual é um espelho milimetricamente exato de quem nós somos por dentro, governado por leis imutáveis. E aí fica aquela reflexão provocativa no ar. Se a nossa mente tem esse poder absurdo sobre a nossa arquitetura espiritual, qual é a forma que os nossos pensamentos repetitivos de hoje, aqueles sentimentos que a gente nutre em silêncio todo o santo dia, estão esculpindo e preparando para o futuro? A resposta? Bom, a resposta está guardada bem aí, nas profundezas da mente de cada um.